Depois que explicamos detalhadamente toda a interface do Iris, sabendo onde cada detalhezinho, cada coisinha está localizada, vamos partir agora para a configuração dos inputs e outputs, como no caso a gente fala no Iris, os seus sources e destinations. Se você ainda não viu o nosso último vídeo, ou você ainda tem alguma dúvida sobre alguma função ou algum detalhe no Iris, eu recomendo que você assista ele antes desse aqui. Vou deixar o link dele aí em cima. Tudo pronto então? Mãos à obra! Eu sou o Bruno Ribeiro e vem comigo! Bom, pessoal, qual vai ser o objetivo desse vídeo aqui em questão? Nós vamos configurar todos os sources e os destinations, certo? No caso aqui, são todos os recursos, são inputs e os outputs, né? Entrada e saída. E a gente também vai aplicar todos eles nos Mixer Track, ok? E também vamos direcioná-los ao PGM Bus, né? O PGM Bus A, B e C. Mas antes de tudo, antes da gente fazer qualquer coisinha, nós precisamos configurar o nosso Main Audio Device, que é o nosso dispositivo de áudio principal, que no caso é o motor, é o principal, o motor do Iris, é o que vai fazer o Iris funcionar. Para a gente ter uma reprodução de áudio aqui perfeita, tudo funcionar bacana, legal, da melhor forma para você, nós precisamos que você utilize interfaces de áudio que tenham suporte ao driver ASIO ou então, né, o Core Audio. Vai depender aí do sistema operacional que você estiver usando. Nós já falamos sobre isso em outros vídeos. Eu vou deixar uma playlist aqui em cima para você que nele nós falamos mais sobre isso. E também nós montamos um estúdio completo utilizando só o Iris. Então, dá uma olhada lá, que eu sei que você vai gostar. Beleza? Então vamos lá. Indo aqui direto para o Iris, sem enrolação nem nada. Nossa primeira situação, primeira coisa que a gente precisa, vir aqui, né, no nosso Main Audio Device. Nós vamos aqui no Main Audio Device e em tipo de dispositivo, nós vamos selecionar a opção ASIO, ok? Nós vamos selecionar a opção ASIO. Se você tiver acabado de baixar o Iris, né, abriu ele uma primeira vez, tudo certinho, antes de baixar o driver ASIO da sua placa em questão, né, provavelmente aqui pode estar como Windows Audio, então só trocar para ASIO, beleza? Aqui na opção dispositivo, nós vamos selecionar a interface principal do sistema, beleza? No caso aqui que vocês estão vendo, né, em dispositivo, está aqui o S2020 ASIO, que no caso é a nossa interface aqui, né? Nós temos uma Tascam S2020, tá? Funcionando pelo driver ASIO, ok? Certo? Então você vai colocar aqui a sua interface principal. Toma cuidado nessa hora aqui, por quê? Possivelmente você deve ter mais de uma placa aí. Por exemplo, você deve ter aí a sua placa principal. Vamos supor aqui que você tem uma US2020 ASIO, ok? Uma US2020 com o driver ASIO, no caso. E você tem também a sua placa de som on-board, entendeu? Então, tomar muito cuidado. Você vai colocar aqui a principal, a que você quer usar. Então, esse é o nosso motor, né? Nosso motor principal. E aqui você vai encontrar algumas outras configurações, né, relativas ao dispositivo principal. Por exemplo, taxa de amostragem, como vocês estão vendo aqui um pouquinho embaixo, nós vamos deixar em 48.000 mesmo, ok? Temos aqui também o tamanho do buffer, isso aqui também vai de você, ok? Então você vai colocar ali o tamanho do buffer que você achar mais relevante, né? Achar melhor, o que melhor vai funcionar para você, tá certo?
E também eu vou deixar aqui habilitado a parte de cabeamento fixo, certo? No caso, né, com isso o Iris ele vai estar sempre fixado a essa interface, né, que nós deixamos configurado aqui. Caso você trabalhe com mais de uma interface, essa configuração aqui do Main Audio Device não há um padrão. Ela vai sempre depender muito do tipo de interface que você vai estar usando aqui e também da configuração do seu computador. Agora nós vamos partir então para a configuração das entradas e das saídas, né? Então nós vamos acessar o menu de configurações aqui e nós vamos para a parte de sources, ok? Tá onde está sublinhado aqui para você. A questão dos sources, né? Sources são nossas entradas, nossos inputs, ok? Suas fontes de áudio, né? Suas fontes disponíveis de entrada. Assim que a gente seleciona os sources aqui, vocês estão vendo uma lista, né? Com as informações de todas as entradas que eu tenho aqui. Eu quero que você perceba o seguinte. Se você dá uma olhada aqui, nosso exemplo, o Main Audio Device, né, a nossa placa principal, ela tem 8 entradas mono, que são exibidas aqui na nossa lista de sources como entradas de microfone. Como vocês estão vendo aqui, mic 1, 2, 3, 4 até 8. Essas aqui, elas vão poder ser utilizadas, como o próprio nome aqui já tá dizendo, né, como microfone. Nisso, elas sempre apresentarão um comportamento diferente das outras entradas, ok? Das entradas auxiliares. Além disso, o Iris ele ainda cria mais 8 entradas mono auxiliares e 4 entradas estéreo, tá? Que no caso vai corresponder às mesmas entradas físicas, né? Que são identificadas como input, CH e o número, ou input CH número traço número, beleza? Eu digo input CH, mas né, a nomenclatura aqui vai de você. Input channel, input CH. Apesar do nome ser muito parecido, né, e ser referente à mesma entrada, cada um tem o seu comportamento bem diferente. Esses inputs aqui, por padrão, eles não vão ficar disponíveis nessa lista, tá? Então, no caso, você precisa adicionar eles nesse botão mais aqui de cima, que no caso vai exibir a lista de sources que pode ser utilizado pela aplicação. Se a gente clicar aqui no mais, vocês vão ver outros dispositivos. Aí, no caso, tá aqui, ó, input CH2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí vocês vão ver aqui um monte de entradas, ó. Aí já começamos com o 1, 2, né? No caso 3, 4, 5, 6, 7, 8, até lá embaixo. E tem um detalhe. Vocês estão vendo aqui até o 32, certo? Mas se eu configurar aqui o 32, não vai dar nada. Porque essa questão aqui, a utilização de todos esses inputs vai estar condicionado à disponibilidade da sua interface de áudio. Então, se a sua interface de áudio vai até o 8, então você pode configurar aqui até o 8. Se a sua interface vai até o 32, pode configurar até o 32. E por aí. Beleza? Então aqui está o restante dos inputs. Eu quero fazer só uma pausa. Aqui antes de todo esse processo aqui, eu quero que vocês entendam perfeitamente e detalhadamente a diferença entre os sources mic, input channel e auxiliares. Tá joia? Então vamos lá. Source mic, que no caso são esses aqui, né? Vocês estão vendo circulados aí na tela. Os mic são todas as entradas que a sua Main Audio Device, a sua placa principal, disponibiliza, ok? Todos esses sources eles vão ser usados quando as entradas físicas da placa de áudio possuírem microfones conectados.
Então, todos esses sources são mono por padrão e habilitam o Red Light Trigger, que é responsável por cortar o áudio das caixas de monitor. Ok? Então, isso são os sources mic. Indo agora para os Input Channel ou Input CH, né? Sources, ok? Os Input Channels, no caso aqui, eles sempre vão ser exibidos seguidos de um único número, tá? Né? No caso, como Input Channel 1 ou Input CH 1, 2, 3, tá? Que no caso ele vai indicar que esse é a entrada número 1 mono da interface de áudio. Ou então pode exibir um par de números também, né? Como Input Channel 1-2, né? No caso é esse que eu estou deixando aqui sublinhado, né? No caso é a mesma coisa do Input Channel 1, só que o detalhe desse 1-2, né? Ou 1+2 ou 1-2, é que essa entrada é estéreo e ele vai corresponder à entrada 1 e 2 da sua placa. Aí vai vir a pergunta, né? Depois que quando eu passo por isso, né? Quando eu passo por esse detalhe, sempre vem aquele detalhe, né? Quando que eu devo usar o mic? Quando que eu devo usar o Input Channel 1? E quando que eu devo usar o Input Channel 1+2, né? Ou 3+4, que seja. O mic. Falando primeiro dele. O mic. Você vai utilizar os sources mic como as entradas de microfone. Então, se você tem uma pessoa ou duas dentro do estúdio e eles precisam, né, utilizar o microfone, você vai usar então o source mic. Os input channels, né, o input channel X, vamos falar assim, né, input channel e um número. Se você tiver alguma linha telefônica ligada, né, a uma chave híbrida, analógica, que seja, né, e você quer conectar ao Iris Studio, né, dê preferência aos sources input X, né, input Y, input channel 1, input channel 2, né, no meu caso aqui, como são 8, né, de 1 a 8. Todos esses sources, eles também são mono, tá? E eles possuem a propriedade de mix minus out, que assim, quando você informa ao Iris que esse dispositivo está acionado, o mix minus out, o Iris Studio ele vai habilitar um output de retorno para a chave híbrida. O input channel, né, XY, 1, 2, 3, 4, 1+2, 3+4, você vai usar ele se você tiver a necessidade de receber as entradas, né, se receber áudio de forma externa. Então, você vai precisar conectar seus cabos em um par de entradas na placa de som. Né? Por exemplo, 3, 4. Né? Você pluga lá os cabos nessas entradas. Que aí, nessa situação, você vai poder utilizar o input channel 3, 4, 5, 6, 7, 8. Né? Você decidir, tá? Então, dentro de tudo isso aqui, levando em consideração, jogando agora para o Iris, eu vou mapear para vocês tudo detalhadamente, ok? Eu vou abrir então aqui o mic para a gente poder ter uma noção das coisinhas, ok? Eu vou utilizar o mic 8, porque é um microfone que eu não tenho nada configurado, então vai vir tudo de padrão. E aí vocês vão poder ter uma ideia melhor de como que vocês vão poder configurar os dispositivos. Então vamos lá, mic 8. Seleciona o dispositivo que você quer, clica aqui em cima no lápis e tá aqui. Vamos lá então, de cima para baixo, ó. Em cima aqui, você tem a seleção de plugins. Aqui no caso, você pode utilizar até 2 plugins por source, tá? Aí, se você quiser manipular o áudio, né? Colocar um plugin, uma voz diferente, deixar a sua voz, né, distorcida, que seja plugin de tirar ruído ou coisas externas, aí você vai colocar aí aqui, tá bom? Então você pode usar até 2 por source,
Embaixo aqui da seleção de plugins, nós vamos ter o rótulo, né? No rótulo nada mais é o nome, né? Você pode mudar o nome do dispositivo, né? Um nome fictício. Se você quiser colocar aqui microfone principal ou então microfone auxiliar ou o que seja, né? É aqui que você muda, tá? Tem um X aqui, você pode clicar nele e mudar o nome da forma que você quiser, ok? Mais embaixo nós temos aqui o Allow NDI Usage. No caso, se você habilitar isso aqui, né? Habilita o dispositivo para usar o NDI. Nós já explicamos sobre NDI aqui no nosso canal. Vou deixar aí em cima um link de acesso, né, para esse vídeo que nós explicamos, né, mostramos na prática como que funciona o NDI, né, dentro do Iris, certo? Aí depois que você finalizar esse vídeo aqui, você pode dar uma olhada lá, beleza? Mais embaixo aqui, nós temos o gatilho da luz vermelha. No caso é o Headlight Trigger, tá? Que no caso, se você tiver com essa opção aqui marcada, quando você ativar o seu microfone, né, ou então o Source, que tiver com essa opção habilitada, na hora que ligar ele no Mixer Track, vai habilitar o painel On-Air ali em cima e vai cortar o áudio do monitor, beleza? Lembra? Puxa na memória. No último vídeo expliquei direitinho isso aí funcionando, mostrei lá vocês, ok? Mais embaixo aqui nós temos o Direct Monitoring, ou então monitoramento direto. No caso, essa opção ele vai habilitar, né, o envio do áudio do Source diretamente para a saída do monitor da interface de áudio, tá? E detalhe, ela não vai ser processada pelo Iris, ok? Mais embaixo aqui nós temos o Ducker, né? Ele vai habilitar o Ducking, né, para esse Source. E o que é esse Ducking? É fácil. Se isso aqui tiver habilitado, igual tá dessa forma aqui, se você tiver 2 Mixer Track, dá um exemplo aqui para você. Muito fácil de entender. Você tem um Mixer Track aqui com o seu microfone e um outro Mixer Track com o seu playlist tocando, um exemplo, ok? E o seu microfone tá com esse Ducker habilitado. Aí, o seu playlist tá aqui tocando em um volume. Na hora que você falar com esse Source, com o Ducker habilitado, você falou, ele automaticamente vai abaixar o volume do seu playlist e vai deixar ali equilibrado, beleza? Para você não sobressair, né? Para você não ter o áudio do playlist por cima da sua voz, né? E quem estiver ouvindo não entender nada que você está falando, né? Então ele vai abaixou o volume do playlist e deixou a sua voz em primeiro plano. Isso faz tudo automático, sem encostar nada no Iris. Beleza? E você consegue controlar isso também. Tá? Qual que vai ser a potência do Ducker. Ok? Mais embaixo aqui então, continuando. Mais embaixo aqui então nós temos o modo de temporizador, né? Ele no caso ele vai controlar o comportamento do timer do Source. Se você usar o alto aqui, como vocês estão vendo, a contagem do timer ela sempre vai ser resetada toda vez que o Source ficar ativo no Mixer Track. Se você usar o manual, a contagem ela sempre vai seguir do ponto onde foi interrompida. Tranquilo? Então, é igual um cronômetro. Muito fácil de entender. Mais embaixo aqui, então, nós temos o tipo. No caso, é o tipo do dispositivo. Certo? Aí, no caso, se ele é microfone, se ele é auxiliar, vai aparecer aqui embaixo. Ok? Mais para baixo aqui, nós temos dispositivo. Tá? E no caso é o nome real do dispositivo que você está utilizando, tá? Como você está vendo aqui, está exibindo o nome do driver da interface de áudio que está configurado no meu Audio Device, igual você lembra lá, o S2020 ASIO. Mais embaixo, nós temos o canal, certo? No caso, é a indicação dos canais do dispositivo, né? Nesse exemplo aqui, você está vendo, mic 8. Agora, eu vou fechar o mic 8 aqui, eu vou para o input channel 1, só para a gente poder finalizar esse mapeamento, porque são diferentes.
Olha só, o que eu comentei com vocês mais atrás. Saída de Mix Minus, tá? Que é nessa opção aqui, o Iris ele vai listar todas as saídas de áudio que a gente vai ter disponível nos destinations, né? Para a gente poder configurar aqui no Mix Minus, beleza? Então, só reforçando aqui essa parte do Mix Minus, ela só vai aparecer nos Input Channel, ok? E também nas auxiliares, tem um detalhe, né? Se você tiver aqui algumas entradas auxiliares, vai aparecer lá, só lá, Input Channel e auxiliares. Nos mic, né, nas entradas mic, não está disponível. Sobre o Mix Minus, né, só dando um ponto aqui pra gente, sobre o Mix Minus, ou então você deve conhecer como -1, se isso está um pouco confuso na sua cabeça, se você não entendeu muito bem essa parte do Mix Minus, não precisa se preocupar, tá? Eu vou deixar um link aí para vocês também do nosso blog, onde vai explicar passo a passo todas as etapas de configuração e na prática, tudo no mínimo detalhe como o Mix Minus funciona. Beleza? E tem um detalhe também, mais um ponto aqui. Nós vamos fazer um vídeo só sobre o Mix Minus no futuro, ok? Continuando então, vamos lá. Nós vamos agora para os outputs, né? Que no caso normalmente vocês costumam chamar de saídas, né? Não pode chamar output, saída, destination. Vocês decidem. Nomenclatura não faz muita diferença, ok? Para você visualizar todos os outputs disponíveis, né? Você só precisa acessar o menu de configurações. Tá? Então, vindo aqui em cima, Destinations, ok? Vamos só clicar aqui na opção Destinations, que no caso ele vai aparecer toda a lista com todos os outputs disponíveis, tá? Aqui também é possível selecionar um output, né, para configurar e visualizar suas informações. Então eu vou escolher um aqui de exemplo, né, que eu não utilizo, para você pegar ele de padrão e a gente poder ir passo a passo aqui. Vou pegar esse Cable A Input. Seleciono ele, clico no lápis e está aqui. De cima para baixo, temos aqui o rótulo. Esse rótulo aqui é a mesma ideia do Source. Você pode colocar um nome personalizado para ele. Tá? No caso aqui está Cable A Input, eu poderia mudar para saída playlist. Estou dando um exemplo. Mais embaixo aqui nós temos o tipo, né? Que no caso ele vai indicar o tipo do destination, né? Aí pode ser Main Audio Device Node, Shortcast V1, V2, né? Icecast, Logger, Iris Device, né? Vai daquele que você selecionou. Embaixo nós temos o dispositivo, né? Que no caso vai indicar o nome real para ele, o nome real no computador. Nesse exemplo aqui que você está vendo, tá aqui, ó, Cable-A Input. Ok? Mais embaixo, mais uma vez a questão do Mix Minus. Só que aqui é a questão Mix Minus Out. Nessa opção, o Iris ele vai listar todas as entradas de áudios disponíveis, certo? Dentro dos sources. Que aí você vai conseguir configurar um Mix Minus. Mais um detalhe. Se você tem dúvidas sobre o Mix Minus, não conhece ou então não sabe como configurar, eu vou deixar um link aí para vocês pro nosso blog, ok? Agora que a gente já verificou todos os sources, né, inputs ou entradas e os destinations, né, ou outputs ou saídas da aplicação, nós vamos entender melhor o esquema de processamento e mixagem do Iris Studio antes da gente continuar as configurações, ok? PGM Bus. O conjunto de PGM Bus aqui, né, nós designamos como buses no Iris Studio. Eles são barramentos de programas, né? No caso pode ser A, B ou C. A proposta aqui dos PGM Buses é receber o áudio de cada mixer track, mixar eles
e enviar para a saída configurada, né? Enviar para o destination. Para configurar um PGM Bus é muito tranquilo. Você vai acessar o menu de configurações lá em cima, né? Clicar lá em cima e vai selecionar a opção Buses. Aqui você vai ter PGM A, B, C. Vamos selecionar o PGM A, vamos configurar o PGM A, né? Então vamos selecionar ele aqui, clicar no lápis. E aqui é apresentado todas as informações, né, do bus e a opção enviar para ou send to. Vai permitir nós selecionarmos para qual saída o PGM Bus ele vai enviar esse áudio processado. E no caso aqui, você precisa selecionar a saída do seu dispositivo de áudio principal, que é aonde vai mandar para o seu transmissor, por exemplo. Ainda aqui no PGMA, você também pode selecionar mais de uma entrada PGM Bus, né? Por exemplo, ali uma gravação, uma saída de gravação do seu logger. Ou então, você pode enviar ele para um servidor específico de streaming, né, Shoutcast. O Aires, ele também admite o controle de mais de uma programação simultânea. É por isso que nós temos mais de um PGM, né? Por isso que nós temos o A, o B e o C. Como a gente está aqui utilizando só o PGM A para enviar os áudios para o transmissor e o streaming, eu poderia utilizar, por exemplo, o PGM B aqui de baixo para monitorar o áudio de algum Aires Reporter e enviar para uma outra saída, ou então apenas ficar ali de standby, né? Segurando tudo certinho, aguardando para entrar no PGMA. Seguindo aqui, o PGM Bus C, ele poderia ser configurado ali para monitorar uma terceira entrada e também fazer gravações a partir da programação que está sendo veiculada no momento. Por exemplo aqui, o locutor, né, durante o seu programa no estúdio, ele vai poder veicular o programa da rádio no PGM Bus A enquanto faz gravação de locuções ou então vinhetas utilizando o PGM Bus C. O controle dos buses e monitoramento pode ser feito facilmente aqui em todo o seu painel, facilmente no mixer do headphone e nas configurações de gravação. Vamos então adicionar um source aos mixer track. Então, para adicionar um source ao mixer track é muito tranquilo, né? Você vai selecionar ele aqui através desse botão Set, clicou no botão Set e ele vai te exibir uma lista aqui dos sources que vão estar disponíveis, né? Por exemplo aqui, para reproduzir o áudio de um botão Start ou de uma gravação, nós podemos selecionar o source Playout. Vamos selecionar então aqui o source Playout. Depois que você seleciona ele, ele vai ficar aqui disponível no Mixer Track e vai ser ainda possível alterar o seu estado de ligado ou desligado através desse botão aqui embaixo, On, Off, ok? Controlar o volume também e escolher qual barramento ele vai ficar, ok? Além disso, é exibido ainda um display aqui que vai conter algumas informações relevantes, né, sobre esse source, que no caso, vamos lá, explicando passo a passo. Ó, esse primeiro aqui no canto, esse alto-falante, ele vai ser o tipo do source. Todo source que você tiver, se você olhar aqui em volta, ele vai ter um diferente, como por exemplo, o mic, ele tem um tipo. O auxiliar, ele tem outro. O playout, ele vai ter outro. E por aí vai, ok? Embaixo, você vai ter o nível de ganho, certo? Então, se eu aumentar o ganho dele aqui através do botão de configurações, ó, ele vai modificar ali também, tá vendo? Mexendo ali enquanto eu mexo junto aqui, ok? Mais embaixo, se você mandar tocar alguma coisa, eu vou colocar alguma coisinha aqui para tocar, qualquer coisa. Você vai ver que embaixo vai
está tendo a atenuação do áudio. Beleza? Então aqui você também tem esse controle. E no meio aqui, por último, mas não menos importante, jamais seria menos importante, o nome dele. Né? No caso, Playout 1. Nome esse que eu posso mudar. Se você observar aqui, eu vou deixar sublinhado aí para vocês o tipo de source, o barra graph, né? O barra graph aqui do lado, ele muda a cada tipo de source, né? Ele pode aparecer só um, ou então ele pode aparecer dois, ou então ele pode aparecer, pode acontecer uma terceira situação, né? Que no caso o barra graph ele tem duas faixas, mas ele vai ficar modulando só uma faixa. Isso no caso ele quer dizer que a sua fonte de áudio, apesar de estéreo, está enviando só um lado, né? Seja direita ou esquerda, não tem padrão isso, tá? Vamos configurar então aqui agora, depois disso, vamos configurar o monitoramento. Vamos configurar o monitoring, ok? O monitoramento de todo o conteúdo aqui, ele pode ser questão de gravação, Kickstart, chamada de Iris ou outras fontes. Ele pode ser realizado através do Mixing Monitoring Surface. Esse aqui, que fica no cantinho. Então, se a gente vier aqui na opção de configurações e vir aqui em Monitoring, nós temos aqui onde nós configuramos cada monitoring. Levando em consideração que a interface de áudio ela vai possuir as saídas físicas de 1 a 4, né? Eu estou contando os pares estéreo aqui. Nós vamos deixar configurado então para os headphones o main output 1 e 2, né? Aqui não basta para configurar, basta você ir nos headphones ou então no monitor onde você quer configurar, clicar e selecionar o dispositivo que você quer. Ele vai exibir aqui os dispositivos que vão estar disponíveis. Detalhe, se o dispositivo não estiver disponível, ele não vai exibir aqui. E nós vamos colocar, vamos deixar aqui, né, para o monitor, o main output 3 e 4. Se você estiver reparando aqui, o Iris ele deixa 3 recursos para o monitoramento, né? No caso é monitor, headphone e Q. E para cada recurso é possível utilizar um destination diferente. Feito toda essa configuração aqui, o Iris ele já disponibiliza os strips de monitoramento na Mixing Monitoring Surface, né? Que no caso é composta pelos controladores headphone e monitor. Para testar esse monitoramento é muito tranquilo. Vou fazer um exemplo aqui para vocês. Aqui no Playout 1, eu vou colocar alguma coisa para tocar. Vocês estão vendo que está tocando aí, né? Eu vou selecionar um bus, ok? Vou selecionar esse mesmo bus agora no meu headphone. Ok. E agora eu vou ligar o mixer. Pronto. Está tocando. Tá vendo? Agora eu estou tendo o monitoramento desse mixer track, ok? Beleza, depois que eu fiz isso aqui, né, eu fiz um monitoramento direto, ok? Selecionei no mixer track ali o B, selecionei no monitoring surface o B também, liguei, pronto, tô ouvindo. Mas tem outro recurso que eu também falei no primeiro vídeo, né? Que no caso é esse recurso aqui que vocês estão vendo. É 1, é 2, em cada um. Nesse aqui, ele vai permitir o monitoramento direto do áudio, né, de um áudio externo. Como, por exemplo, um áudio recebido ali diretamente de um aparelho. Né, tá com um aparelho de som conectado no seu computador. Né? Aí você quer ouvir ele diretamente aqui. É através desse. É 1, é 2. Você vai poder configurar. Certo? Qual que é a vantagem dele? Qual que é a vantagem? Eu repito. Qual que é a vantagem desse E1 e E2? É uma função muito interessante. Por quê? Você vai evitar de fazer toda uma configuração no seu Mixing Monitoring aqui. Você vai evitar de fazer toda uma configuração dentro
de um mixer track, ocupar um mixer track só para isso. Entendeu? Então, você vai selecionar aqui um dispositivo para fazer o monitoramento. O que você precisa fazer para configurar isso? Segura, né? Clique e segura no que você quer. É 1, é 2, tanto faz. Solta. E seleciona o dispositivo aqui. Muito tranquilo, né? Essa lista que aparece aqui é a mesma lista do set que a gente acabou de ver, né? Um pouco mais para trás. Agora, por exemplo, eu tenho rede, um exemplo. Eu posso escutar ela aqui, certo? Através desse E1, E2, né? É uma forma muito mais fácil de você ter todo o controle aqui do que você escuta, beleza? Vocês estão vendo aqui, né? Estão reparando que o monitor ele está com uma espécie de bloqueio, né? Mais uma vez reforço, eu expliquei esse mesmo detalhe no vídeo passado, mas vamos passar mais uma vez aqui. Todos os sources mic, de padrão, eles vêm com essa configuração aqui habilitada, o Red Light Trigger. Isso significa então que quando esses mixers estiverem ligados, o Iris automaticamente ele vai cortar o áudio do monitor. Continuando então, você pode também optar por configurar uma saída separada para Q, né? Você escuta, de um mixer track. O Iris Studio ele oferece um barramento exclusivo para esse recurso, tá? A configuração ele vai seguir os mesmos passos que eu mencionei um pouquinho atrás, né? Para o headphone e o monitor. Mostrei aqui para vocês, mas vamos reforçar. Configurações aqui, ó. Monitoring. O Q é o terceiro. Aí, no caso, a única coisa que você vai precisar aqui é escolher um destination que você quiser, tá? Né? Um terceiro destination diferente. Você não consegue escolher 2 destinations iguais. Se você olhar aqui, ó, não tem main output 3 e 4, nem main output 1 e 2 aqui nessa lista. Beleza? Vamos agora ajustar os mixer track. Depois que a gente realizou toda a seleção dos sources aqui, né, configuração dos buzzes, monitoring, né, é também muito importante que toda a exibição de conteúdo e as transmissões, né, realizadas, ela tem uma qualidade impecável. Então, alguns ajustes vão precisar ser feitos dentro dos mixer track, ok? Então, vamos lá. Eu vou mapear aqui agora todas as funções, tudo aqui que nós temos dentro do botão de configurações do mixer track. Esse botão verde aqui em cada mixer. Todos os botões são iguais, tá? Então, se você clicar no mic, aparecem as mesmas opções. Se você clicar no playout, as mesmas opções, beleza? Então, vamos mapear todas essas funções que nós temos aqui. Ganho, né? Ou gain. Aqui ele vai determinar o nível de ganho do source, né? Simples. Então, quanto mais você aumenta ou diminui, aumenta e abaixa, né? O ganho. Aqui no caso, o PAN vai ser o balanceamento, o balanço do seu áudio, né? Aí com isso aqui você vai conseguir direcionar se ele vai estar caído para a direita ou então caído para a esquerda, ok? Ou então só para a direita, só para a esquerda, beleza? Então é aqui que você mexe nessas informações, beleza? Aqui de baixo, ó, eu vou colocar no meu microfone, ó, embaixo desses 2 knobs, você tem o bar graph, que é literalmente o mesmo bar graph que está aqui no lado. Ele vai reproduzir a intensidade do sinal da entrada, ok? Voltando aqui, mais para cima aqui, nós temos a parte de plugins, que no caso são botões com as opções já pré-definidas de efeitos sonoros, né, para saída do áudio no mixer track. É possível a gente determinar até 2 plugins, como eu expliquei mais lá em cima para vocês. Uma vez que você seleciona os botões, eles vão servir como um bypass do efeito sonoro, tá? A lista de plugins que vai ser exibida, ela pode ser gerenciada aqui no menu Configurações, Plugins. Então, continuando, em cima nós temos o Timer Reset.
né? Que no caso é a opção para zerar o timer do display do Mixer Track, tá? Quando você ligar o Mixer Track, o timer ele vai iniciar a contagem do tempo do canal, que o canal está ficando aberto. Esse botão ele zera a contagem do Mixer Track. Direita, alto. Toda vez que você ligar o Mixer Track, o seu timer ele vai iniciar automaticamente no tempo 00, tá? Contagem do tempo que o canal fica aberto. Mais para a direita, temos aqui o manual. Assim que você liga o Mixer Track, o timer ele inicia a contagem do tempo que esse está aberto, tá? E aí ele vai somando ao tempo anterior. Então, ligou, ficou 2 segundos. Na hora que você ligar de novo, ele vai ficar mais 2 segundos, então vai exibir 4. E por aí vai. Então ele vai somando. Descendo um aqui, né? Nós temos o Ducker. O Ducker ele vai habilitar ou desabilitar aquele processamento dinâmico. É o que eu expliquei mais para trás, tá? Então você tem essa opção aqui também de habilitar e desabilitar por aqui, ok? Lá em cima agora, Headlight Trigger, né? Que é aquela opção da luz vermelha, né? Que eu já expliquei para vocês, que a cada input, né? A cada entrada de microfone, né? Os mic, ela já vem habilitada de padrão, né? Mas aqui você tem um controle para habilitar e desabilitar, beleza? Mais para a direita nós temos o NDI, né? Também tem vídeo no canal, passa lá, dá uma olhada sobre o NDI, né? Que aqui no caso você pode controlar aqui também, né? Pode, esse dispositivo eu quero que ele fique habilitado para o NDI, então clica aqui. Não, esse aqui eu não quero não, né? Então desabilita. Direct Monitoring, né? Que no caso é o último do canto. Essa aqui é a opção que vai habilitar o envio, né, do áudio do Source diretamente para a saída do monitor da interface de áudio. E repito, não está sendo processada pelo Iris, beleza? Bom, pessoal, agora nós vamos partir para o botão Talkback. Vocês estão vendo aqui do lado, né? O botão Talk ele é responsável por uma comunicação interna, né? Todos aqueles que estão chamando o Iris Studio, todos aqueles que estão conectados ao Iris Studio. Se você habilita, né? Se você clica nesse botão, o áudio do primeiro Source Mic, ele vai só para aqueles que estão chamando. Nesse caso aqui, o locutor ele vai conseguir se comunicar com os repórteres, né? Ou então os outros estúdios que estiverem conectados em off. Um exemplo na prática, ele foi demonstrado no nosso vídeo sobre o Iris Reporter. Então, se você der um pulinho lá nesse vídeo, você vai ver. Também vou deixar aí o link dele passando pela tela para você ter uma noção mais ou menos de como funciona esse botão na prática, funcionando ali direitinho, ok? Então, se você clicou nele, o seu Source Mic que estiver ligado, automaticamente ele muda para desligado, né? E a captação vai ser enviada só para aqueles que estão chamando. Beleza? Bom, pessoal, com esse vídeo nós configuramos na íntegra todo um Mixer Track e já deixamos preparado o nosso Iris para a próxima etapa. Então fica ligado nos nossos próximos vídeos que eu vou ensinar a transmitir a sua programação. Nós vamos receber chamadas. Vai ser um vídeo completo para que todos possam deixar o seu ambiente Iris funcionando da melhor maneira possível. Te espero lá então, viu? Um forte abraço e vamos ser mais Iris. Até mais!